Seja muito bem-vindo a Sapiens Flix. Eu sou o professor Clênio Gonçalves e hoje nós vamos para a nossa última aula do curso de Introdução à Sagrada Escritura. Gente, tô verdadeiramente emocionado. Até aqui, nós fizemos uma caminhada muito legal. A Sapiens Flix tem o objetivo principal de fazer com que você tenha condições de pegar a Sagrada Escritura nas mãos, ler e ter propriedade de poder falar sobre a Bíblia. É fascinante perceber a quantidade de pessoas que a gente tem encontrado dando feedbacks positivos de como tem vivenciado o nosso curso. Então, muito obrigado a você que caminhou conosco até aqui, porque o objetivo principal da Sapiens Flix é oportunizar a você que nos acompanha um conteúdo bíblico de qualidade. E quando eu digo qualidade, é qualidade mesmo, para que você possa se apropriar da Sagrada Escritura, se apaixonar por ela e transformar a sua vida. Então, esse é o principal objetivo: criar cristãos conscientes da palavra de Deus e, acima de tudo, fazer com que ela seja viva e eficaz no mundo. Obrigado de coração. Mas bora lá, porque hoje nós vamos falar de um conteúdo muito legal que é o querigma. Mas eu queria que você entendesse o caminho que nós fizemos até aqui. Quando nós pegamos a Sagrada Escritura desde a primeira aula, nós falamos de uma introdução geral. Então nós vimos o que era a Bíblia, nós falamos sobre Antigo e Novo Testamento, olhamos cada um desses blocos e depois nos dedicamos aos Evangelhos, aos Atos dos Apóstolos, e a aula anterior nós falamos a respeito das cartas de Paulo. Hoje nós queremos falar exatamente da síntese, do conteúdo cristão, ou seja, da gênese daquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque talvez você nunca se deu conta, mas existe neste livro uma mensagem que vai permear desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Então eu te convido a vir comigo na aula de hoje, porque nós queremos abordar um conteúdo importante. E olha, agora eu quero falar olhando no fundo dos teus olhos. A aula de hoje é destinada a você, que assim como os apóstolos no início da caminhada cristã, tem o desejo profundo de amar o Senhor e de fazer a caminhada com Ele. Quando nós falarmos hoje do querigma, nós vamos falar de um método de verdade, de evangelização, que nasceu desde os primeiros apóstolos até o Papa Francisco, Papa Leão, até os nossos dias de hoje. O querigma que nós vamos estudar agora é a possibilidade profunda de entendermos tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Falar de Antigo Testamento só tem sentido se tiver a vida de Jesus. Falar de Novo Testamento e depois de Atos dos Apóstolos e cartas só terá sentido se compreendermos um evento. O evento chamado Jesus Cristo, que dividiu a história da humanidade. É para isso que estamos aqui. Então, antes de mergulharmos nessa aula, que eu vou dizer para vocês é fantástica, eu queria te convidar a dar uma olhadinha no que os nossos alunos estão falando da Sapiens Flix, do que os nossos alunos estão falando do conteúdo que bebem não só nas aulas de introdução, mas em todo o conteúdo que nós disponibilizamos para que você possa alcançar o conhecimento bíblico necessário para ter domínio e poder falar sobre o querigma, poder falar sobre o mistério pascal, sobre Jesus Cristo. Então, olha aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Ed, eu sou aluno da Sapiens Flix. Tudo bem? Eu sou a Ana, sou aluna da Sapiens Flix. Nós estamos há 1 ano e meio fazendo estudo bíblico com o Clênio, aprofundando na fé, tendo mais conhecimento sobre a palavra de Deus. E estamos aqui para convidar você também para fazer parte da Sapiens Flix. Oi, eu sou a Laísa, eu faço Sapiens Flix há 1 ano e meio. E para falar um pouco mais sobre esse projeto super legal, é um estudo bíblico muito diferente. O professor Clênio é super intuitivo e te ensina várias formas de ler a palavra. Se você está pensando em fazer um estudo bíblico para conhecer um pouco mais da história, do princípio e de como aprender a ler a palavra, as mais curiosidades, eu super recomendo o Sapiens Flix. Oi, meu nome é Fran, eu faço parte do estudo do Sapiens Flix, estudo bíblico, 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, que eu estudo a Bíblia através do Sapiens Flix, e eu acho assim que todo mundo deveria participar,
para mim, pelo menos, tem sido uma experiência única, de conexão. É um momento que eu tenho uma conexão muito grande com a palavra de Deus e de uma forma leve. É uma forma que a gente consiga entender, conseguir interpretar, né, as escrituras, e eu acho que é muito válido a gente se aprofundar na Bíblia. Eu acho que é o principal objetivo da aula. Eu acho que todo mundo deveria participar também. Muito bem, gente. Percebeu o que é ser Sapiens Flix? O que é permanecer e, acima de tudo, fazer parte da nossa comunidade? É sobre isso que nós estamos falando. Sobre pessoas que estão apaixonadas pela palavra de Deus e, sobretudo, têm a coragem e a ousadia de conhecer ainda mais aquilo que muitas vezes ficou por anos em cima da tua estante, dentro da gaveta, ou você ficou com um medinho de abrir a Bíblia porque não estou entendendo nada. Mas vamos lá, porque o assunto da aula de hoje é muito, mas muito interessante. Nós vamos falar agora sobre o querigma. E aí você pode me perguntar assim, tá bom, professor Clênio, mas que é esse tal de querigma? Essa palavra é de comer ou de passar no cabelo? Quem tem cabelo, né? Obviamente. Eu já não tenho mais e, para incrível que pareça, tá até descascando essa careca aqui. Mas olha só, gente, querigma, a palavra querigma significa anúncio. E aí você pode dizer, professor, mas é uma palavra meio estranha. Só que você vai perceber a beleza do significado do querigma. Se você já participou de retiros, se você participa, por exemplo, da Renovação Carismática Católica, ou participa dos movimentos do acampamento, diante de todo o Brasil, você vai perceber que por trás de tudo isso existe um esquema, uma organização de como os retiros são feitos, são organizados e que talvez você nunca teve a possibilidade de enxergar. Sabe o que é isso? É chamado de querigma. Outra coisa importante, se você for preparar um dia um retiro para um grupo de jovens, para um grupo de ministros, você com a aula de hoje já vai ter exatamente o método usado desde os apóstolos de como você precisa fazer para ter um retiro organizado para que passe a mensagem da palavra de Deus. O que eu quero com a aula de hoje é que você tenha de fato condições não só de entender a Bíblia, mas de saber como aplicá-la. O querigma é exatamente isso. É o que nós chamamos de anúncio. É a forma com que anunciamos aquilo que recebemos aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é a seguinte. Olha só, gente. O querigma são passos centrais do anúncio de Jesus. O que é isso? É uma metodologia de como a gente apresenta a boa notícia, aquilo que a gente chama de evangelho. Não dá para apresentar de forma desorganizada. Então, a primeira coisa que você coloca aí na sua cabecinha, que já entrou aqui na minha, é que para anunciar a boa nova, para anunciar Jesus Cristo, nós temos um método de pelo menos 6 passos. Ah, professor Clênio, mas eu já vi que existem 7, 8, eu já vi que existem 4. Tá tudo certo. Eu vou explicar aqui para que você entenda, mas pelo menos 6 são os passos centrais de todo retiro católico, de todo retiro cristão com vertente ao querigma, ou seja, ao anúncio de Jesus Cristo. Eu vou primeiro falar os passos e depois explicar cada um deles. Quais são os 6 passos? Primeiro, amor de Deus. Segundo, pecado. Terceiro, salvação, Jesus Salvador. Quarto, fé. Quinto, conversão. E sexto, comunidade. É importante a gente entender isso porque no meio de tudo isso nós conseguimos colocar alguns outros passos. Por exemplo, quando nós falamos da experiência de conversão, às vezes nós colocamos a presença do Espírito Santo. E aí vira um 7º passo. Às vezes juntamos fé e conversão em um mesmo ponto. Mas eu quero que você entenda esta caminhada que é necessária. Se você participa de retiros ou de acampamentos, por exemplo, você vai perceber, e agora é o momento Pablo Marçal, em que a tua cabeça faz assim, ó, bum. Você vai perceber que em geral, os nossos retiros começam apresentando o amor de Deus.
Depois nós passamos a falar sobre o mal que o pecado faz na gente. Em seguida, nós falamos da figura central de Jesus como o grande salvador de nossa vida e na necessidade da fé e da conversão para que a gente alcance o Senhor. É nessa perspectiva que a gente fala da presença do Espírito Santo, por exemplo, como aquele que vai nos animar, dar força e energia para vivermos em comunidade. Tá, professor Clênio, mas eu fui num retiro que também tinha a presença de Maria. Perfeito. Por quê? Porque dentro da estrutura geral do querigma, nós vamos colocando algumas coisas. E aí você vai perceber que, por exemplo, em um retiro, essa é a estrutura básica. E no meio disso, nós colocamos outros temas que podem nos ajudar na compreensão desse mistério. Então, vamos repetir de novo. Eu vou fazer questão de falar mais uma vez os passos do querigma. E aí nós vamos explicar cada um deles. Foca aí. Amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão. Vamos já colocar o Espírito Santo que nos anima e comunidade. 7 passos que nos levarão à compreensão do mistério. Agora vamos falar sobre cada um deles. O primeiro passo do querigma é a respeito do amor de Deus. Mas nesse momento o foco principal não é o amor de um Deus que veio nos salvar, é o amor de um Deus que veio nos criar. Então você compreende que quando nós falamos do amor de Deus em um retiro, o primeiro passo para entendermos o querigma, o anúncio da boa nova, nós precisamos entender que somos seres amados ao ponto de Deus querer que o ser humano existisse. Mesmo um ser humano que tropeça, que erra, a grande questão que nós temos aqui é um amor incondicional de Deus pela humanidade. Um Deus que cuida da gente e que tem a capacidade de nos olhar com o que há de melhor, não o que há de pior. Às vezes nós colocamos-nos diante de Deus, nós nos colocamos ali e pensamos assim, não sou digno de tantas coisas. Mas o grande mistério do amor de Deus é que mesmo sem merecer, Ele escolheu nos amar. Tem uma frase muito impactante que diz assim: o único que tinha o direito de nos julgar decidiu nos amar. E é exatamente isso que acontece. Quando nós falamos da experiência do amor de Deus, nós falamos de um amor incondicional, que não olha para as nossas qualidades, olha sim para quem a gente é. Perceba que todas as vezes que Deus chama alguém para participar da história da salvação que vimos na Bíblia, Deus não está contando com as qualidades da pessoa, mas verdadeiramente com o coração delas. Nós estudamos até aqui e percebemos, por exemplo, Deus faz aliança com Noé. Um cara que Deus encontrou graça, mas completamente atrapalhado, que logo depois que construiu a arca, que cuidou dos animaizinhos ali, encheu a cara de vinho, dançou peladão no meio da tenda e amaldiçoou o filho. Ou seja, cara, ele tinha todas as condições erradas, mas Deus encontrou nele um coração bom. Aí nós vemos Abraão, o pai da fé, mas que foi o cara que Deus prometeu um filho, mas que ao invés de confiar na promessa de Deus, foi ter o filho primeiro com a escrava, para depois confiar que a promessa era com sua esposa. Ou seja, o pai da fé também teve dúvida. Se nós olharmos para a figura de Moisés, às vezes achamos um senhor imponente, que com o seu cajado abriu o mar vermelho. Mas se a gente olhar de pertinho, ele nem queria ir. E a última desculpa que ele deu para Deus foi assim: eu sou gago e não posso fazer isso. Aí Deus diz: cara, para de arrumar desculpa, vai Araão junto contigo e vocês dois vão para lá. Deus não está buscando as nossas qualidades, então para de pensar que para você seguir Jesus de verdade, você precisa ter grandes qualidades. Só precisa ter um coração que ama. As qualidades Deus vai te dar no momento certo. A capacidade Deus vai te dar no momento certo e tá tudo bem. O primeiro passo para seguirmos na história dessa galera que tá aqui é verdadeiramente ter a ousadia de amar e de aceitar o amor de Deus. Esse é o primeiro passo do querigma. O segundo passo do querigma é o seguinte: o ser humano que foi amado por Deus faz a opção pelo pecado.
E aí você pode me dizer assim, não, professor Clênio, eu não optei pelo pecado. Quantas vezes na vida você já tropeçou, você já errou, ou no meio do processo de amar o Senhor você caiu? Desistiu, desanimou. É isso que acontece com a gente. Adão, Eva, Caim, depois tantos outros. Mesmo no processo salvífico, os discípulos. Pedro, que fez a confissão ferrenha, foi o mesmo Pedro que depois negou Jesus. Judas foi o que traiu. E os outros que não falaram publicamente abandonaram o Senhor. Só João permaneceu verdadeiramente com Jesus desde o chamado até os pés da cruz. Sabe por quê? Porque ele não se desviou do primeiro passo do querigma. João era o discípulo amado, ou seja, mesmo diante da contrariedade, ele permanece ali porque amou. Então, se você permanecer no primeiro passo do querigma, tu vai fazer as coisas certas. Mas, às vezes, o pecado nos afasta, nos distancia de Deus. E esse é o segundo passo. A compreensão que Deus nos ama, mas o pecado nos rouba. A palavra pecado vem da palavra diabolon, ou seja, aquele que divide. Ou seja, o pecado é o fruto do diabolon, do diabo, que significa aquele que rompe, aquele que divide. Ou seja, o pecado te separa do amor de Deus. Mas Deus não desiste de você. E assim nós vamos para o terceiro passo do querigma. O terceiro passo do querigma, minha gente, é o seguinte: Deus constantemente tentou fazer aliança com seres humanos. Lembra que nós olhamos para essa história salvífica aqui e percebemos que nessa história a gente tem muitas alianças. Deus faz aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Mas parece que toda vez que faz aliança o ser humano quebra. Toda vez que faz aliança o ser humano quebra. Então, definitivamente, Deus manda o seu Filho para fazer a nova e eterna aliança. E na cruz nos dará salvação. Reabrir as portas da vida eterna. E olha que profundo isso, tá? Eu sempre digo que da desgraça Deus transforma em graça. Então, outro momento, Pablo Marçal, assim, ó, pega o código agora. Recorde que no livro do Gênesis haviam duas árvores no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O ser humano acaba comendo por escolha, interferência da serpente, assim por diante, o fruto. Então, por comer, o ser humano perde o acesso à árvore da vida. Pegou o código? Primeiro erro do ser humano, ou seja, o pecado original é o fruto do comer, da desobediência e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos afasta da árvore da vida. Segundo passo, quando Deus refaz a humanidade com Noé, dá um reset ali na humanidade, nós percebemos que logo depois que Noé faz todo o balacobaco de cuidar dos animaizinhos ali, faz tudo certo, ele planta uma vinha e bebe. Fica peladão, nu, igual Adão. E aí nós percebemos o fruto do pecado original ali de novo. Ou seja, no primeiro ato de Adão e Eva, nós temos o comer, o fruto da árvore. E no segundo ato com Noé, nós temos o beber, o cálice com vinho. E ambos geram a desgraça do afastamento da árvore da vida. Olha que teologia fantástica. Enquanto no Antigo Testamento nós fomos condenados por comer ou beber, cada vez que você vai à Santa Missa, cada vez que você participa da Eucaristia, você vai comer e beber o corpo e o sangue do Senhor. O fruto de uma árvore chamada cruz, que é o corpo de Jesus. E a transformação do vinho em sangue. E aí você vai perceber que, se no Antigo Testamento comemos e bebemos e fomos condenados, no Novo Testamento comemos e bebemos e somos salvos. Da desgraça, Deus transforma em graça.
Do veneno da serpente que morde o ser humano, nós fazemos o antídoto que gera a cura da picada da serpente. Então, se na tua vida está tudo errado, coloca Jesus, que aí será o espaço de salvação. Pegou? Bora lá para o quarto passo. Amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, ou seja, aquele que vem reorganizar a nossa vida. Só que para isso nós precisamos fazer um movimento interno, que ora nós vemos em um ponto, ora em 2 pontos do querigma. O primeiro ponto é o que nós chamamos de fé, ou seja, é necessário acreditar, é necessário ter fé. E é necessário, tendo fé, mudar de direção. Ou seja, os próximos passos do querigma é a nossa adesão ao projeto e a mudança radical de direção. E aí eu vou te perguntar, você quer ficar comendo e bebendo lá do Antigo Testamento na condenação, ou você quer optar por comer e beber e buscar a salvação? A grande questão é como e qual a intenção está por trás daquilo que tu faz. É necessário perceber então que dentro do processo querigmático, ou seja, dentro do processo salvífico, dentro do anúncio, nós temos passos, e o passo de fé e conversão é necessário para alcançarmos o ápice do conhecimento sobre a Sagrada Escritura e sobre Jesus. Talvez o que mais se fala hoje em dia é sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o médico dos médicos, o maior empreendedor que encontramos. Temos cursos e mais cursos que falam da Bíblia e que falam de Jesus. Mas falar sobre Jesus não é acreditar nele. Não se esqueça que até o diabo conhecia a palavra. Basta olhar o diálogo que o diabo teve com Jesus no deserto. Às vezes, o mal conhece melhor a Bíblia que você, mas a grande importância não é só o quanto conheces, é o quanto você está disposto a aplicar isso na sua vida. É por isso que a Sapiens Flix quer te ensinar, mas quer apontar o querigma, por exemplo, que é a aplicação daquilo que você aprende. Porque aprender por aprender só vai te fazer um chato, um ditador de regra na vida dos outros. A Bíblia só terá sentido, e é o nosso objetivo principal aqui, fazer com que você aprenda, com que você ame e aplique na sua vida. Ou seja, é necessário, além de estudar, aplicar o querigma. É por isso que essa é a última aula da introdução. É trazer a Bíblia para a vida. É entender que a fé implica conversão. Mudança de direção. Conversão é mudar a rota. Então, a Bíblia precisa mudar a rota da tua vida. E para isso, nós vamos para mais um passo que é muito, mas muito importante. O passo do Espírito Santo. Na vinda do Espírito Santo, Deus nos dá o Paráclito, o defensor, ou seja, talvez sozinho tu não consiga manter firme a sua conversão. E é aí que nós teremos o passo do Espírito Santo. Se nós trouxermos o passo fé e conversão juntos, o Espírito Santo seria o passo 6, 5, 6. Mas você compreendeu, né? A importância de fé, conversão e o Espírito Santo que nos sustenta. Para quê, professor Clênio? Para entender que não estamos sozinhos. Jesus volta ao Pai, mas não nos deixa abandonado aqui. Ele nos dá a consciência de que tudo o que fizermos aqui é para estarmos fortalecidos pelo Espírito Santo e não desanimarmos para construir um mundo e uma civilização de amor, que é o primeiro passo daquilo que acabamos de escutar. Mas em resumo de tudo isso, nós temos o último passo do querigma, que talvez seja o fundamental e mais importante de todos eles quando aplicado corretamente. Por quê? Para ser cristão, não dá para ser dentro da minha bolha. É preciso o último passo do querigma, chamado comunidade. Eu tenho escutado muito por aí pessoas que dizem assim: professor Clênio, eu sou cristão, mas não tenho uma igreja. Então, esse é um problema muito importante. Por quê? Porque o cristianismo implica em construção de comunidade.
Não dá para ser cristão sozinho no meu quarto. E quando eu digo não dá para ser cristão sozinho no meu quarto, você pode ter os princípios cristãos, você pode amar Jesus Cristo, mas isso implica vivência na comunidade, no mundo. Toda vez que você se fecha, você vai ao contrário do que Jesus fez. Jesus começou chamando um grupinho de 12, então o cristianismo implica vivência comunitária. Eu sei que tu pode ser cristão isolado lá no Himalaia, em cima de um monte, mas o seu desejo deve ser formar comunidade. Se você é cristão e se torna um chato, intolerante a tudo e a todos, achando que você é o ó do borogodó, eu acho que em algum momento do querigma você errou. Talvez precisa se converter e entender que se o cristianismo não te faz um ser humano melhor ao mundo e à comunidade em que você vive, talvez você não seja tão cristão assim. O querigma vai nos levar, não à intolerância, vai nos levar ao amor genuíno de Jesus. Um cara que não amava o pecado, mas amava os pecadores. Um cara que tinha a ousadia de nos enxergar com o melhor olhar que poderia ter, de ver o melhor que havia na gente. O querigma é exatamente essa viagem, a viagem de que teremos a ousadia de ter todos os dias. A compreensão de um Deus que nos ama, por isso nos cria, do ser humano que cai, peca, tropeça, mas que recomeça todo dia porque houve um Senhor, Salvador, que veio nos ensinar a fazer as coisas certas. Um dia conhecemos esse Senhor e precisamos então dar a opção de fé e de conversão para dar esse passo. Para isso, temos o Espírito Santo que nos ilumina para formar comunidade. Eu quero que o querigma, que é essa aula de hoje, tenha a possibilidade de inebriar o nosso coração e a nossa alma para ser gente ainda melhor. Pessoas com consciência e com amor, entendendo que a Bíblia, ela não pode ficar presa no livro. Ela tem que se tornar vida na gente. E isso me arrepia, minha gente. Não é gostoso, gente, aprender sobre a palavra de Deus? Eu juro pra vocês que isso, cara, enche meu coração de um jeito absurdo. E vocês perceberam, cara, a caminhada que nós fizemos com as aulas até aqui, de fato, faz com que a gente queira beber sobre a palavra de Deus, a gente encha o nosso coração, mas, óbvio, é pouco tempo. O curso de Introdução à Sagrada Escritura é um aperitivo daquilo que a gente tem dentro da nossa plataforma. Então, quando nós falamos de Sapiens Flix, nós falamos de uma plataforma com muito conteúdo e com aulas colocadas ali exatamente do nosso jeitão. Então, tu já conheceu o professor Clênio, já percebeu o jeito que a gente fala sobre a palavra de Deus, e na Sapiens Flix, na nossa plataforma, nós temos aulas presentes ali de todos os livros da Bíblia. Algumas já estão ali, outras estão sendo gravadas. Por exemplo, todo o Pentateuco já está ali. O início dos livros históricos já estão ali. Na plataforma temos também curiosidades católicas. Talvez você fique pensando assim: professor Clênio, tu falou sobre 2 árvores. Que história é essa de 2 árvores? Temos lá na plataforma, dentro de nossas aulas. Dentro das curiosidades católicas também, por exemplo, nós falamos sobre o celibato, sobre as imagens. Talvez você fica pensando aí: meu Deus, professor Clênio, eu nunca entendi sobre as imagens. Pois é, lá na nossa plataforma, aqui da Sapiens Flix, nós temos a possibilidade de te explicar de um jeito leve e simples a palavra de Deus e muitas curiosidades que nós temos ali. Então, não fique fora dessa. É algo muito, mas muito importante para que você possa aprender. Percebe o seguinte? Nós estudamos Antigo Testamento, Novo Testamento, falamos dos Evangelhos, falamos dos Atos dos Apóstolos, falamos das cartas, mas tem um livro que não deu tempo de estudar na introdução. Um livro que às vezes as pessoas têm medo.
Às vezes as pessoas têm receio. Ai, o Apocalipse. Pois é, na nossa plataforma nós temos, por exemplo, uma aula intensiva de grande jornada com um doutor Rivaldavi Pastor Quato, que vai falar sobre o Apocalipse. E teremos também a aula do professor Clênio falando desse livro. Então, não dá para perder, minha gente. Por quê? A Sapiens Flix, olha lá, olha aqui na pupila dos meus olhos, é pra gente corajosa, que ama a palavra de Deus e que tem a ousadia de estar mergulhado nesse espírito. Ah, Clênio, eu não sei se a Sapiens Flix é pra mim. Então vamos lá, pra quem a Sapiens Flix não é? Quem não gosta do segmento e da visão católica sobre a Bíblia. A Sapiens Flix não é, porque essa é a base do nosso estudo bíblico. Na internet tu vai encontrar vários e vários conteúdos. Aqui é um conteúdo com uma tradição de mais de 2000 anos de história. É o que a igreja fala sobre a palavra de Deus. A Sapiens Flix não é para quem não quer se apaixonar pela Sagrada Escritura. A Sapiens Flix não é para quem não quer alcançar o céu. Se você quer se apaixonar pela Sagrada Escritura, se você quer buscar ardentemente o céu, aprendendo sobre a palavra e aplicando a vida, é para você que a Sapiens Flix está construída. E aí você pode me perguntar assim, professor Clênio, como é que faz para continuar estudando? Então eu vou ser muito sincero contigo. Para construir estas aulas, nós temos um investimento baga. Estamos numa estrutura aqui em Itajaí, gravando com uma equipe que edita, que produz, com tempo investido. Então, para a produção, nós precisamos de um investimento. E para isso, nós queremos oferecer a você este conteúdo de um jeito muito acessível. Vamos lá para tu entender o primeiro passo. Lá no Instituto, em Navegantes, onde eu atendo presencialmente as aulas, nós temos o curso de Sagrada Escritura com inúmeras turmas presenciais. Cada turma, o investimento mensal é R$600, ou seja, no ano, o curso custa, o investimento desse curso, cerca de R$7.200, ok? Aí você pode perguntar assim, poxa, professor Clênio, eu não tenho R$7.200 para fazer esse curso. Agora bem João Kleber, né? Para. Segura aí, não saia, porque nós temos uma oferta muito, mas muito especial para você. Nós queremos que a Sagrada Escritura alcance vários lugares, mas que a gente também tenha condição de chegar no coração das pessoas, produzir esse conteúdo bíblico com qualidade. Você percebeu? Estamos na 4ª turma de Sagrada Escritura. Só para você ter uma ideia, gente, nós temos hoje, em todas as turmas que nós já fizemos, mais de 5.000 alunos estudando a Sagrada Escritura. Pois é, neste curso que você está fazendo, nós temos mais de 1.000 alunos inscritos. Pasmem, isso, gente, é muita gente querendo estudar a palavra de Deus. Já pararam para pensar o que é uma sala com 5.000 cadeiras? É isso que nós temos. Então, obviamente, uma turma desse tamanho faz com que o custo fique mais baixo para você. Então, nós queremos oferecer esse curso de um jeito muito, mas muito acessível de verdade para você que está nos assistindo. O curso que presencialmente lá no Instituto seria R$7.200, virá para uma bagatela de R$598,90. Mas vem o João Kleber de novo. Para. Nós estamos mudando de plataforma. Então o curso de R$598,90, que daria R$49,90 por mês, nós queremos ter um precinho especial para você. E um precinho especial mesmo, gente, de inauguração da plataforma. O investimento que você fará para entrar na plataforma da Sapiens Flix custa menos de um hambúrguer por mês. Nós queremos oferecer a você o curso a R$24,95. Ou seja, para que você que permaneceu conosco todo esse período possa continuar com a gente,
nós queremos te dar 50% de desconto no valor do curso. Então não é mais R$ 598,90, não é mais R$ 49,90 por mês. Nós queremos oferecer para você esse curso com 50% de desconto. Ou seja, você vai investir conosco menos de R$ 25 por mês para ter acesso a todas as aulas já gravadas e todas que serão gravadas e entregues neste próximo ano. Você terá acesso aos livros que já estão presentes ali. E aí você pode dizer assim: ô professor, e se eu fizer a minha inscrição e não gostar? Eu não estou aqui para enrolar ninguém, minha gente. Se você entrar na Sapiens Flix e não gostar, você tem 7 dias de cancelamento gratuito. E olha que legal. Você vai entrar, vai se cadastrar e não vai comprometer a renda do teu cartão de crédito, o limite do teu cartão de crédito anual. Por quê? Porque a assinatura é mensal, R$ 24,95 por mês. Professor Clênio, e se algum mês eu quiser cancelar? Tu cancela. E nada mais que isso. Nós queremos que a palavra de Deus chegue a você e faça sentido. Ou seja, aqui embaixo você vai ter o link de inscrição da nossa plataforma, o link de inscrição para que você acesse e adquira a entrada em nossa comunidade Sapiens Flix, para que você possa continuar estudando a palavra de Deus e aí mergulhando em cada livro da Sagrada Escritura. Eu quero muito estar com você ali. E temos um bônus a mais. Você assinando a Sapiens Flix, você pode entrar, porque tem o link aqui embaixo também, no nosso WhatsApp, da nossa plataforma aqui, para que você faça parte da nossa comunidade. Então, se cadastre, entre, venha participar da comunidade Sapiens Flix e também entre no grupo da 4ª turma de Sagrada Escritura, porque ali você vai poder mandar suas perguntas, as suas dúvidas, e eu, professor Clênio, vou responder diretamente para você. Você vai ter meu WhatsApp ali. Professor, eu tô com uma dúvida, não é da Bíblia, é sobre a igreja, sobre a catequese. A gente vai responder. Eu vou estar à disposição de você que vier fazer parte da nossa comunidade, porque a gente quer, de fato, que a nossa rede cresça e que a palavra de Deus chegue a muitas outras pessoas. Além disso, eu quero oferecer a você a possibilidade de enviar a outras pessoas esse link, para que aproveite com você essa promoção. Então, talvez você participe de um grupo de ministros, de um grupo de oração, de um grupo de catequese e quer oportunizar na tua paróquia, na tua cidade, a possibilidade de estudar a palavra de Deus em um custo muito, mas muito baixo. Se você deixar de comer o seu pastelzinho ali, tu já vai conhecer a Bíblia todos os meses. É um hambúrguerzinho por mês. Às vezes tu joga fora isso com coisas que não tem sentido nenhum e te tiram do céu. Se você deixar de tomar 2 cervejinhas, talvez 2 garrafinhas de cerveja por mês, você vai estudar a Bíblia o ano inteiro. Então, minha gente, essa é uma oportunidade especial para que você possa buscar a palavra de Deus com intensidade e com amor. Aqui embaixo, link de compra e link para participar da nossa comunidade. Não se esqueça, quanto mais a gente estuda e conhece, mais a gente ama. Mas eu não quero terminar a aula de hoje sem agradecer a você que esteve comigo durante toda essa caminhada do curso de Introdução à Sagrada Escritura. Não se esqueça de que você recebeu gratuitamente isso. Nós investimos nesse curso para você. Ou seja, estamos tirando dinheiro do nosso bolso para que você possa alcançar o conhecimento bíblico e o amor à palavra de Deus e que possa verdadeiramente amar ainda mais o Senhor, viver o querigma na tua vida. Gostaria de contar com você verdadeiramente na nossa plataforma. Gostaria de contar com você divulgando tudo isso também. Um agradecimento muito especial aos retornos que nós tivemos. Esses dias recebi um retorno muito legal de uma mãe que havia perdido o filho e que está bebendo da palavra de Deus. Recebi de uma catequista que ficou fascinada porque ia trabalhar as cartas com um dos alunos e mandou mensagem tirando algumas dúvidas e dizendo assim: meu Deus, professor, eu nunca tinha visto a Bíblia com esses olhos. Então, muito obrigado a todos vocês, a esses mais de 1.000 alunos dessa turma e mais de 5.000 alunos que nós já temos e que bebem
da Sagrada Escritura para as suas vidas. Obrigado de coração, todos aqueles que divulgam também as nossas aulas, Frei Luiz Marinho, a Gabi, a Garota Sentinela, todos os nossos alunos que repostam, que postam, que divulgam, nosso muito, mas muito obrigado. A toda a equipe que nos ajudou no curso de introdução, ao João Harger, nosso muito obrigado, parceiro de sempre, ao Luiz Andriani, a toda a Unimídia, a Duda, que nos ajudou tanto nas gravações, a Evelyn, que nos ajuda. Então, muito, mas muito obrigado. Eu acredito que nós precisamos de um coração agradecido para entendermos o sentido da palavra de Deus. A você que me acompanhou nesse curso de introdução, vou ficar com saudade das nossas aulas. Porém, estas aulas continuam disponíveis gravadas lá na nossa plataforma, como todas as aulas, para você poder assistir no horário que você quiser. Será uma honra continuar entrando nas suas casas, nos seus celulares. Não se esqueça que na nossa plataforma é pela internet, é pelo navegador e temos também aplicativo para o celular para que você possa, na palma da sua mão, estudar sobre a palavra de Deus. Um beijo no seu coração, fique com Deus e não se esqueça. A Bíblia Sagrada, ela tem um começo, um meio, mas o fim será sempre o céu. Enquanto você estiver vivo, você pode aprender mais. Espero por você, até a nossa próxima aula. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. E você achou que acabou? Isso aqui é igual cinema, segura aí. Nós ainda vamos fazer uma revisãozinha de tudo aquilo que a gente fez até aqui. Olha só, de todas as aulas do curso de introdução, nós falamos sobre Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Falamos sobre os livros históricos que vão contar toda a história do povo de Deus entrando na Terra Prometida até acabando se perdendo quando o Império Romano vem e domina tudo. É nesse momento que ainda no Antigo Testamento nós temos os profetas que falam, lutam e batalham para que o povo não se perca. É no meio de tudo isso que nós temos o bloco dos livros sapienciais, ou seja, a cultura judaica, que nos ensina, e nós temos ali nos Salmos, os Cânticos, né? Nós temos o livro de Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, que nos encantam e ensinam pra gente. Ao passo que chegamos então no Novo Testamento com os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que falam sobre os Atos dos Apóstolos, os atos que os apóstolos fizeram, e as cartas, porque os apóstolos fundaram igrejas e escreveram cartas, alimentando em nós a esperança do Apocalipse, que está lá na Sapiens Flix. É por isso que hoje nós estudamos o querigma, a metodologia e o jeito de aprender sobre a palavra de Deus. De entender que essa história sagrada só tem sentido se compreendermos que Deus nos ama, que nós pecamos, que Jesus Salvador nos liberta e nos dá a oportunidade, pela fé e conversão, de seguirmos um caminho certo. Que o Espírito Santo vai nos dar força e iluminar, para que juntos a gente construa uma civilização do amor, ou seja, para que a gente construa uma comunidade. O curso de introdução à Sagrada Escritura, aquilo que nós trouxemos até aqui, de uma maneira bem sucinta, vai fazer um caminho de salvação, em que iniciamos lá com a criação de Deus. Lembra da nossa segunda aula que nós fizemos aquela linha histórica? Lembra disso? Acompanhe toda aquela linha que agora você vai dizer assim: poxa, professor Clênio, eu entendi. E assim a gente vai olhar a Bíblia com outros olhos. Eu quero terminar de fato este curso bíblico de introdução à Sagrada Escritura com uma fala do saudoso Papa João Paulo II, agora São João Paulo II. Quando o Papa São João Paulo II escreve aos jovens, ele tem uma carta intitulada de Precisamos de Santos. Quando nós falamos de santidade, nós falamos do desejo do ser humano de estar no céu. E quando ele fala de precisamos de santos, ele diz que precisamos de santos sociáveis, abertos, santos do século XXI. Como Carlo Acutis, que há pouco tempo São Carlo Acutis foi canonizado.
Não precisamos de santos apenas de véu e batina, precisamos de santos de calça jeans e tênis. O que São João Paulo II profetizou lá atrás acontece com São Carlo Acutis. Precisamos de santos sociáveis, abertos, santos modernos, santos que estejam na internet, que ouçam música e que não tenham vergonha de, nos finais de semana, sentar nas calçadas e comer pizza com seus amigos, tomando Coca-Cola. Precisamos de santos que gostem de arte, de música, de teatro, de cinema. Precisamos de santos que estejam no mundo, saibam saborear as coisas boas e puras do mundo, mas que não sejam mundanos. É com essa frase que eu gostaria de encerrar o nosso curso de Sagrada Escritura. Esteja no mundo, esteja na internet, saiba saborear as coisas boas e puras do mundo. Só não se esqueça, você não é mundano. O céu é o nosso lugar. Beijo no seu coração. Até a Sapiens Flix. Tchau, tchau.